Você já se perguntou qual seria o melhor momento para montar uma holding patrimonial? Essa decisão vai muito além de uma simples formalidade de uma abertura do CNPJ. E para quem tem imóveis, recebe aluguéis, tem participações em outras empresas ou está preocupado com o futuro da família, esse momento pode significar redução de impostos, proteção do patrimônio e até a sua paz dentro de casa. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, então vamos lá! Olá, eu sou Gabriela Piscinato, especialista em holding patrimoniais da Valor Auditoria e Consultoria, e hoje eu vou te mostrar de forma clara e prática os 5 momentos mais estratégicos para você abrir a sua holding patrimonial. E por que essa decisão pode te poupar muito dinheiro, burocracia e até mesmo evitar conflitos familiares. Mas antes, vamos entender rapidamente o que é uma holding patrimonial. A holding é uma empresa criada para administrar bens, investimentos da pessoa física. Geralmente ela reúne imóveis, participações em outras empresas ou até mesmo investimentos financeiros. E quais são as vantagens de se ter uma holding? Redução dos impostos sobre aluguéis, proteção contra processos judiciais, planejamento sucessório sem a realização de inventário e uma gestão muito mais profissional do seu patrimônio. Mas agora vamos ao ponto principal. Qual é o melhor momento para abrir uma holding? Primeira situação, antes da aquisição de imóveis. Se você vai comprar imóveis para alugar ou revender, abrir uma holding antes da compra desse imóvel pode evitar toda aquela discussão sobre o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto normalmente incide quando o imóvel é comprado pela pessoa física e depois transferido do CPF para a pessoa jurídica, a holding. Ao adquirir esse imóvel diretamente para a holding, você elimina toda essa discussão em relação ao ITBI. Outro ponto importante é que a tributação dos aluguéis gerados por esse novo imóvel na holding é muito mais vantajoso do que na pessoa física. Se a holding for enquadrada no lucro presumido, que é o regime de tributação mais vantajoso na maioria dos casos, a tributação pode ser de cerca de 11%. Na pessoa física pode chegar até 27,5%. Ou seja, a economia é real e o impacto financeiro ao longo do tempo pode ser muito significativo. Segundo momento que você deve considerar seriamente a abertura de uma holding, quando você for fazer o seu planejamento sucessório. Por quê? A holding permite você antecipar a doação dos bens com algumas salvaguardas, como por exemplo, a reserva de usufruto. Com isso, você evita o inventário e reduz o ITCMD, que pode chegar até 8% em alguns estados. Então, quem se antecipa sai ganhando. Terceiro, em momentos de instabilidade jurídica ou conjugal, separações, brigas familiares, disputa entre os sócios, tudo isso pode sim colocar seu patrimônio em risco. Com a holding, os bens saem da pessoa física e passam a fazer parte da pessoa jurídica, com uma estrutura bem planejada e protegida, com regras claras de administração, saída de sócio, apuração de haveres e distribuição de lucros. O ideal seria montar essa estrutura antes de qualquer problema acontecer. Mas, na verdade, o que a gente vê na prática é que a maioria das pessoas só busca ajuda quando o problema já começou. E mesmo assim, ainda dá tempo de proteger parte do seu patrimônio. Quanto mais cedo você estruturar, mais sólida será a sua proteção e menos risco de questionamento você vai ter. Então, ou seja, se você está passando por um momento de instabilidade, o melhor momento para agir é agora. Quarto momento, antes da venda de imóveis que você pode realizar aí com frequência e habitualidade. Quem atua comprando ou vendendo imóveis pode ser enquadrado como atividade empresarial. E nesse caso, a holding permite tributar a operação com base no regime de tributação do lucro presumido, com uma alíquota efetiva aí de cerca de 6,73%. Enquanto na pessoa física, a tributação sobre o ganho de capital pode chegar até 22,5%. Ou seja, novamente, a economia real é significativa. Quinto, antes das novas regras da reforma tributária entrarem em vigor. A nova reforma já prevê, então, a tributação sobre o aluguel na pessoa física do IBS-CBS. Além disso, com a mudança no imposto sobre a herança, o ITCMD, que passará a ser progressivo, haverá um aumento também nessa carga tributária sobre as heranças. Então, o melhor momento para se preparar é antes dessas regras entrarem em vigor. E como saber se esse é o momento certo, então, para você montar a sua holding? Você precisa considerar os seguintes fatores: qual o tamanho do seu patrimônio, seus objetivos, se é venda, locação, ou deixar aí herança para os seus filhos, qual que é o cenário tributário atual e as mudanças previstas. E aqui na Valor Auditoria e Consultoria, nós oferecemos um diagnóstico completo para te orientar nessa decisão de forma correta. Abrir uma holding no momento certo vai te trazer economia, tranquilidade e segurança. Então, se você pensa em comprar um imóvel, pensa já na sucessão do seu patrimônio ou quer se planejar aí para a reforma tributária, o momento ideal pode ser agora. Se você quer a nossa ajuda, o link para contato está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Clique aqui e agende uma conversa de diagnóstico com a nossa equipe. A gente está pronto para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E até mais!